Pois é, e para a gente seguir falando sobre isso, nós convidamos o professor de Direito Eleitoral do IBMEC São Paulo, Cléver Vasconcelos, para entendermos os efeitos políticos desses comportamentos dos candidatos nos debates. Professor, bem-vindo, bom dia. Obrigado, Lívia, pelo convite. Rafael também. Não dá para a gente deixar de mencionar aqui o ápice da violência nesses debates para a Prefeitura aqui de São Paulo no último domingo, o debate na TV Cultura, quando o Datena, muito provocado por Marçal, e aqui eu não estou justificando, tá? Mas após muitas provocações, atirou, deu uma cadeirada no candidato do PRTB. Ontem nós tivemos mais um debate, não houve agressões físicas, mas não faltaram muitas agressões verbais, xingamentos, trocas de acusações. E aí, desde então, a gente tem aguardado com muita expectativa, professor, pelas pesquisas eleitorais nessa semana, para tentar entender qual vai ser o impacto para o eleitor dessas cenas que a gente está visualizando. Agora há pouco, o Colombo, a Amanda também trouxeram rapidamente algumas informações da pesquisa Quest, que saiu agora há pouco. Vou furar mais uma vez também a nossa repórter Beatriz Manfredini, que vai trazer os detalhes, mas só quero trazer as tendências. Marçal oscilando 3 pontos para baixo, Datena subindo 2 pontos, Boulos 2 pontos para cima e Nunes mantendo o resultado da pesquisa anterior. A gente já pode analisar que é um reflexo de tudo isso que aconteceu ou ainda é cedo para isso? Olha, a pesquisa eleitoral, muitas vezes, ela retrata um determinado momento. Nós estamos aí cerca de quase 20 dias antes da eleição. Eu ainda acho que pode haver alguma variação nesses índices, porque a pesquisa ela chega perto do acerto, mas evidentemente ela costumeiramente não acerta diante do que nós temos visto nas últimas eleições. Agora, o principal reflexo que fica, e a Dora falou muito bem aqui na Jovem Pan, é a questão da excitação pessoal dos candidatos. Nós temos aí a caracterização de uma situação de ferocidade, ou seja, os candidatos, no sentido de obter essa notoriedade, eles procuram provocar uma situação de visualização através do fenômeno do algoritmo. O que significa isso? A partir do momento que o candidato ele tem uma atitude fora do normal, esse índice de aparência nas redes sociais aumenta. E aí acontece um fenômeno, o fenômeno de que quem aparece é lembrado no dia da eleição, independentemente de ter discutido ou não aqueles assuntos que são primordiais para a cidade. Ou seja, isso acaba desviando a finalidade do debate, que é a discussão dos problemas e soluções para a cidade. Ou seja, é mais um fenômeno estratégico de determinados candidatos do que, evidentemente, de trazer melhorias para o debate eleitoral e trazer soluções, apresentar soluções para os eleitores. Ou seja, nós acabamos substituindo o debate das questões da cidade por uma estratégia de marketing de cada candidato. Professor, bom dia. A Dora lembrou também no comentário dela algo muito importante, né? O Pablo Marçal está indo como convidado aos debates, né? A regra impõe determinadas condições para alguém obrigatoriamente participar de um debate. Alguns têm de estar no debate, outros estão no debate porque a emissora entende que, embora a lei não determine, ele tem relevância política, a relevância jornalística na presença daquele indivíduo no debate. Isso é importante explicar, né, professor? Olha, isso é verdade. A lei eleitoral, a lei 9.504/97, a lei que regula todas as eleições, eleições nacionais, eleições estaduais, eleições municipais, ela traz o seguinte: o sujeito, o candidato, ele deve obrigatoriamente receber o convite. Ele não é obrigado a ir ao debate, mas ele obrigatoriamente deve receber o convite se ele possuir pelo menos o partido ou a coligação majoritária dele, pelo menos 5 deputados federais, 5 parlamentares.
se ele não possuir esses cinco parlamentares, o canal de televisão ele não é obrigado a fazer o convite. Agora, como é o Pablo Marçal um candidato que está pontuando nas pesquisas, me parece que as redes de televisão convidam o candidato porque querem incluí-lo nesse evento, porque, enfim, ele é um dos 3 primeiros colocados, segundo as pesquisas. Agora, o canal de televisão não é obrigado, isso ficou bem claro que a Dora falou, não é obrigado a convidar o candidato que não tenha 5 parlamentares federais. Então, esse é o ponto que envolve a obrigatoriedade do convite ou não. Porque, veja bem, muitos candidatos que estão disputando a Prefeitura de São Paulo não têm ido ao debate, justamente porque eles não têm esses 5 parlamentares. O Pablo Marçal me parece que não tem, mas ele tem recebido o convite não pelo critério legal, mas pelo critério da porcentagem que ele tem nas pesquisas eleitorais. E aí fica aquela dúvida, né? Se ele tem espaço porque cresce ou se cresce porque tem espaço, né? Amanda. Professor, bom dia. Prazer falar com o senhor. Professor, tem uma reportagem hoje na Folha de São Paulo que mostra que ainda há impulsionamento de vídeos em favor de Pablo Marçal a partir de contas na Europa, no TikTok, vídeos que são impulsionados, que anunciam aqueles campeonatos de cortes, mas partem de contas no exterior, porém podem ser visualizados também no Brasil. E desde maio até 16 de setembro, ou seja, agora, né, essa semana, podem ser visualizados e aqui também no Brasil tiveram mais de 1 milhão de views. Pensando já naquela ação anterior do PSB, agora nessa nova revelação da Folha, o que isso coloca de alguma forma em risco a candidatura de Pablo Marçal? Imagino que ela não possa ser mais impugnada ou indeferida, mas ela poderia sofrer, caso ele fosse eleito, algum tipo de cassação ou ação posterior, e que tipo de dificuldade isso impõe mesmo à justiça eleitoral para acompanhar as redes sociais nesses novos tempos? Amanda, a questão que envolve o ponto de vista jurídico do eventual abuso do poder econômico, que dá oportunidade para promover ação de investigação judicial eleitoral, nessa altura do campeonato não há como impedir do candidato participar da eleição. Mas se provar que nós tivemos na campanha eleitoral a utilização de artifícios econômicos, isso pode ser categorizado como acessos internacionais ou veiculação a partir de fontes internacionais, com abuso do poder econômico, com utilização de recursos do exterior, a lei eleitoral é bem clara, e a lei dos partidos políticos também. Isso afeta o aspecto da soberania nacional numa eleição. Qualquer eleição brasileira, isso foi até discutido nos Estados Unidos, você lembra? Quando houve uma acusação de que, eventualmente, a Rússia teria interferido na eleição norte-americana, seria o mesmo fator aqui em São Paulo. Ou seja, nenhum mecanismo estrangeiro, nenhum critério econômico fora do país, nenhum instrumento internacional pode invadir o pleito brasileiro, seja ele federal, estadual ou municipal. Se provar que isso efetivamente aconteceu, dentro de uma ação de investigação judicial eleitoral, nós podemos ter consequências, obviamente reconhecidas pela Justiça Eleitoral, de eventual cassação do diploma ou até cassação do mandato. Mas isso precisa ser comprovado na Justiça. Professor, bom dia. A gente nota que, ao mesmo tempo em que houve a ascensão de figuras completamente estranhas ao universo político, graças às redes sociais, o establishment político, aqueles políticos tradicionais, vem forçando para que uma série de bloqueios e impedimentos aconteçam para a ascensão de novos políticos. Mesmo essa regra de participação em debate, se a gente imaginar que ter 5 deputados é motivo suficiente para um candidato participar do debate, você pode ter 5 deputados em um estado, ser absolutamente irrelevante em outro, mas mesmo assim
a emissora está obrigada a convidar aquele candidato. Não há um critério de quem tem mais chances de ganhar ou, enfim, alguma coisa que tenha alguma lógica. Inclusive, para essa eleição, foi aprovada legislação que dificultou a vida dos candidatos em rede social. Observando agora o que está acontecendo nos debates de São Paulo, o senhor antecipa que a legislação para a próxima eleição já possa prever algum tipo de restrição nessa dinâmica de debates? Olha, Beraldo, eu participei da redação de 3 anteprojetos como consultor do novo Código Eleitoral, mais de 1.000 artigos. A nova legislação, ela tende a um fator. Qual é o fator? A descriminalização, ou seja, a retirada de vários crimes da legislação eleitoral, passando esses fatos para mera infração administrativa. Esse é o foco que tem sido mostrado nesses 3 anteprojetos que estão tramitando no Congresso Nacional. E mais de 1.000 artigos, unificando a legislação eleitoral. Mas eu confesso a você, analisando os anteprojetos, eu não percebi nenhuma regulamentação dentro desse ponto de vista dos debates, enfim, e da participação do candidato no processo eleitoral e na campanha do modo geral. Eu sempre digo o seguinte: qual é a principal peneira para impedir ou não impedir alguém de ser candidato? São as convenções partidárias. É o partido político que define se a pessoa vai ou não participar. Portanto, eu vejo na estrutura eleitoral brasileira uma determinada crise de legitimidade. Como assim crise de legitimidade? Os partidos políticos, muitas vezes, não contemplam um processo legítimo de escolha de um candidato a partir de uma participação da sociedade, não é? Nós, no Brasil, nós não temos a campanha eleitoral avulsa, candidatura avulsa, perdão. Imagine só se nós tivéssemos a candidatura avulsa. Todo mundo podia ser candidato. Então, o principal fator que incide no processo eleitoral é a necessidade que os partidos políticos se legitimem socialmente. E essa legitimação social parte do princípio que o partido deve estar representado nos principais setores de uma comunidade. Então, eu acho que esse é o ponto. Nós conversamos com o professor de Direito Eleitoral do IBMEC, Clever Vasconcelos. Professor, muito obrigado pela entrevista e boa quarta-feira. Até a próxima. Obrigado.